Mais um exemplo, nesse exemplo aqui um pouquinho mais interessante, a gente vai fazer um programinha que vai ler um n do teclado e vai calcular o valor de fatorial. Como que a gente calcula o valor de fatorial, né? Então, o valor de fatorial de um número n é igual a 1 vezes 2 vezes 3 até vezes n, certo? Esse é o valor de fatorial. A gente pode fazer o valor de fatorial também e calcular de outra forma. E só, o que vai mudar é a ordem dos termos. A gente pode calcular assim, ó, n vezes n menos 1 vezes n menos 2 até que a gente chegue no 1. Tá? E eu vou implementar essa versão aqui que eu acho que vai ser um pouco diferente do slide. Então vamos decrementar o valor de n, porque com isso a gente vai economizar uma variável. Mas é só por exercício mesmo. Vou pedir um novo arquivo. Deixa isso para lá. E agora a gente quer de novo ler do teclado um valor numérico. Digite o valor de n. Quando o usuário digitar o valor de n, agora eu tenho que calcular o fatorial de n. Como que eu vou fazer isso? Eu acabei de falar para vocês que uma das formas para resolver o fatorial é calcular em uma variável acumuladora o resultado da multiplicação de n indo do valor de n indo de n menos 1, n menos 2 até 1. Como que eu faço isso? Então vou criar essa variável fat, começando com 1, porque lembra que o 1 é o termo neutro, né, da multiplicação. E enquanto n for maior do que 0, ou melhor, né, porque a gente está aprendendo aqui, enquanto n for maior ou igual a 1, poderia ser até maior ou igual a 2, né, porque eu não preciso multiplicar por 1. Esse 1 aqui não precisa. Poderia parar no 2, mas vamos deixar assim. Enquanto n for maior ou igual a 1, o que eu faço? Fat recebe o valor que está nele mesmo vezes n. Olha só que interessante. Então, n, vamos supor que n começa com 5. Inicialmente, o fatorial vai receber 5 vezes 1. Então, esse aqui é o valor de n, né? 5. Agora, o que eu tenho que fazer? N vai receber n menos 1. Então, eu acabei de fazer esse termo aqui. A minha variável n estava valendo n, agora ela vai valer n menos 1. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer que fatorial recebe o valor que estava nele, que era essa parte aqui, vezes o n menos 1. E depois eu vou adicionando os próximos termos na minha multiplicação. Se a gente olhar aqui no nosso programa, o que a gente tem é n recebe n menos 1. A pergunta é, n ainda é maior ou igual a 1? Sim, porque agora o n é igual a 4. Quanto que é o fatorial? O fatorial vai receber o valor que já está nele, vezes o n, que é 4, então 5 vezes 4, 20. Legal, n recebe n menos 1. Pergunta, n é maior do que 1, maior ou igual a 1? Sim, porque n é igual a 3. Fatorial recebe o valor que está nele mesmo, que é 20, vezes o valor de n, que é 3. Então, quanto que é? 20 vezes 3, 60. Muito bem. Na próxima iteração, o n é decrementado mais 1. E o valor dele passa a ser 2. Fatorial recebe 60 vezes 2, que é 120. Se eu fizer alguma conta errada aí, vocês me avisam. N recebe n menos 1, que é 1. E a gente multiplica 120 por 1. Eu já falei, não precisava, né? Mas acabou sendo feito, tudo bem. E é isso aí. Vamos ver se isso está certo? Print. Vou imprimir direto aqui, fat. E aí vamos ver se a gente chega no 120 quando o fatorial é 5. Digite o valor de n, eu quero n igual a 5. Resultado deu 120, legal. Vamos testar para outros valores maiores, né? Então, valor
10.000. Quanto será que é o fatorial de 10.000? É muito grande, tá vendo? O Python deu uma mensagem aqui. O texto ficou com mais de 525 linhas. Eu acho que eu abusei do santo, né? Porque fatorial de 10.000 é muito grande. O Python é bom, mas não pode abusar tanto. Então, fatorial de 100 já vai ser um negócio enorme. E se a gente tentar o de 1.000, ele já vai dar um negócio muito grande para a gente. Talvez tentando aqui o de 5.000. Ele já começa a reclamar aqui. Ah, eu posso imprimir, ó. Então, gerou um número enorme do fatorial. Certo? Em outras linguagens de programação, a gente não tem essa facilidade, não, porque mais para frente vocês vão aprender que existem limites para qual o tamanho do valor que você pode representar dentro de uma variável no computador. O Python resolve isso para a gente, ele vai alocando mais espaço dinamicamente conforme a variável vai crescendo, tá? Mas em linguagens como C, C++, isso não acontece. Então, esse é um conforto que a gente tem nesse começo aí nesse começo do aprendizado de programação usando Python. O nosso programa aqui fez um pouquinho diferente. Qual que foi a ideia aqui no slide? A ideia foi partir com o i começando em 0. Então, a gente começou com i igual a 0. Nesse caso, a gente tem uma variável i igual a 0. Opa, aqui está errado, né? Tinha que ser i igual a 1. Porque senão, na hora que a gente multiplicar 0 com 1 com 0, vai dar 0. Então, aqui é o i é igual a 1. Então, o i começa com 1. Depois, a gente vai fazer a verificação, o i é menor do que n, então a gente vai andar com o i de 1 até n. Tá? E a variável fatorial, que é outra variável, ela vai armazenando o valor dela mesma, que começou com 1 vezes o i. Então, 1 vezes 1 é 1. Depois, no próximo, 1 vezes 2 é 2. Depois, 1 vezes 3 é 6, e assim por diante. Ou seja, o que a gente está fazendo aqui é calcular o fatorial de n como sendo 1 vezes 2, vezes 3, até n. O que a gente fez foi um pouquinho diferente, né, no nosso código. A gente fez ao contrário, a gente fez de n, n-1, n-2, até 1. Qual que é a vantagem? Nenhuma, né? É só um exercício mesmo. O ruim dessa versão que eu fiz é que eu perdi o valor de n, eu não sei mais quanto é n, porque no final o n passou a ser 1. Então, se eu quisesse imprimir, que nem eu fiz aqui, o valor do fatorial de tananã é igual a tananã, n fatorial, eu não consigo, no exemplo que eu fiz, não dá para fazer porque você perdeu o valor de n. Você resolve isso guardando em outra variável, coisa do tipo, mas acho que essa é a única diferença para essas duas implementações.